Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. E vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nesta semana. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, síndrome que atinge milhões de pessoas no mundo. A condição ainda é tabu para muita gente aqui no Brasil e é alvo de muito preconceito. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. A campanha da Fundação Americana SunTrust retrata com muita sensibilidade alguns aspectos de uma criança com autismo. A cada palavra, cada olhar, a cada despertar, uma conquista para toda a família. É assim na casa das gêmeas Isabela e Ana Clara, de 13 anos, ambas autistas. O que a gente dava valor, às vezes a gente agora nem dá mais, né? Uma coisa simples, a gente vai dar um olhar, né? O autista não olha no olho, então se ela olhar pra gente já é uma glória. Elas fazem a gente, cada dia, se superar, né? Como mãe, a gente tem que aprender de tudo, porque o autismo ele é bem complexo, né? É uma coisa que não tem cura, né? E quando a gente recebe, a gente realmente tem que se superar a cada dia. O exercício de superação começa já no diagnóstico, que no caso das gêmeas chegou quase aos 3 anos de idade. Mas Rita percebeu os sinais pelo menos um ano antes. Por isso conta que quando soube o resultado dos exames... Para mim foi um alívio, porque eu já estava sofrendo há 1 ano sem saber o que minhas filhas tinham. E tinha alguma coisa diferente. Só que a certeza chegou acompanhada do preconceito. Vem inclusive de família, vem de tudo. Da porta para fora, o preconceito segue pela sociedade, apesar da síndrome ser mais comum do que se imagina. Não há dados concretos, mas estima-se que há pelo menos 1.200.000 pessoas com autismo no Brasil e 70 milhões no mundo todo, a maioria do sexo masculino. O autismo se dá 4 vezes mais em meninos do que em meninas. Não sabemos por que ainda. Mas uma coisa é sabida há muito tempo. Todos precisam se conscientizar sobre o autismo para dar o respeito merecido a quem tem a síndrome. O autismo tem como entendimento pessoas encapsuladas, pessoas que apresentam enormes dificuldades num contato do mundo interno com o mundo externo. Eles têm dificuldades da consciência, que nós chamamos da consciência sobre o eu. Então, aqueles autistas, aquelas pessoas com autismo que vêm a falar, porque uma grande parte não vai desenvolver a comunicação oral, mas aqueles que vão falar, eles praticamente não falam, eu quero, eu sinto, eu sou. Eles sempre assim, o menino quer água, a André quer água. Atualmente, outra classificação tornou-se usual. TEA, transtorno do espectro do autismo. Ao meu entender, esta é a minha descrição como pesquisador, é que esta denominação, transtorno do espectro do autismo, colocou lá dentro uma quantidade enorme de outras atipicidades que têm origens diferentes e prognósticos diferentes. Inclusive, eu continuo trabalhando com o manual de diagnóstico anterior. Eu não peguei este mais moderno, porque entendo eu que virou, na verdade, uma confusão muito grande. Hoje, tem gente descrevendo que Anthony Hopkins, autista, que Lionel Messi, jogador, é autista. Não é tão bem assim. O autismo afeta especialmente 3 áreas do desenvolvimento: a comunicação, o comportamento e a socialização. Ao todo, são 14 sintomas principais, mas cada caso tem suas particularidades, mesmo que dentro do mesmo grau. O que as pessoas que estão nos assistindo devem entender que não existe uma única pessoa autista igual a uma outra.
As gêmeas Ana Clara e Isabela provam essa afirmação. As irmãs foram diagnosticadas com o mesmo tipo de autismo, mas apresentam sintomas diferentes. Cada uma tem uma especificidade, por exemplo, uma é mais rígida do que a outra, entendeu? Ela é mais inflexível, a outra já é mais tranquila. Por isso, o tratamento também é especial para cada uma delas. Parabéns! Tem que ser individualizado mesmo. Para cada uma, é assim, o tratamento tem que ser multidisciplinar e específico para a demanda da criança. A Rita lembra que, muito além da equipe médica ou escolar, a família tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Vé, lá! Mas quem cuida também precisa ser cuidado. E foi depois de entender tudo isso que Rita resolveu se engajar ainda mais no assunto e criou a comunidade No Mundinho Azul, projeto Cuidar de Quem Cuida. Criei a comunidade para ajudar no preconceito, informação e para levar aonde eu acho que é mais o que eu acho que pega mais para a família e a escola, aonde a criança fica mais tempo. Eu quero sensibilizar todas as pessoas, não só a sociedade, profissionais, pessoas de bem. Eu chamo do time do bem. Que é isso, Isabela? Que é isso? O arco-íris. O desemprego recuou e chegou a 12 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em fevereiro. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. O número representa a variação de 0,4 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. Na comparação com o último trimestre, o número de pessoas em busca de trabalho caiu 3,1%. Mas o Brasil conta com 12 milhões de desempregados. O IBGE observa que, apesar do resultado continuar mostrando tendência de queda verificada nos últimos trimestres, a diferença é que nesse trimestre não se observou um crescimento significativo da população ocupada. Estimado em 95,2 milhões de pessoas, o contingente de ocupados ficou estável frente ao trimestre anterior, o que, segundo especialistas, pode estar retomando um padrão anterior à pandemia de Covid-19, já que nos trimestres anteriores era verificada a retração dessa população. Dados do IBGE indicam que uma das únicas categorias em expansão foram os empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada, que avançaram em 1,1% frente ao trimestre anterior, ou uma adição de 371 mil pessoas. Já no contingente de trabalhadores por conta própria, houve declínio de 1,9% na comparação com o trimestre encerrado em novembro, uma queda de 488 mil pessoas. A quantidade de profissionais informais caiu de 38,6 para 38,3 milhões, de um trimestre móvel para o outro, com a taxa de informalidade indo de 40,6% a 40,2% no período. Os informais abrangem trabalhadores sem carteira assinada, o empregador e trabalhador por conta própria sem CNPJ e o trabalhador familiar auxiliar. O rendimento médio do trabalhador ficou estável em R$ 2.511, menor nível já registrado em um trimestre encerrado em fevereiro, desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. E ainda falando de economia, o Brasil abriu mais de 300 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Foi o segundo resultado positivo seguido do mercado formal. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram feitas em fevereiro mais de 2 milhões de contratações e quase 1.700.000 demissões no mercado formal. Com isso, o Brasil gerou mais de 328 mil postos de trabalho com carteira assinada. Este foi o segundo resultado positivo seguido no mercado formal. Em fevereiro, os dados apontaram para saldo positivo no nível de contratações em todos os 5 setores econômicos, com destaque para os serviços, que abriram mais de 215 mil postos formais, o equivalente a quase 2/3 de todas as contratações. O saldo positivo do segmento foi distribuído principalmente nas atividades que envolvem administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Também fecharam fevereiro com mais contratações a indústria geral, a construção, a agropecuária e o comércio. Com um saldo positivo de contratações, o Brasil agora soma mais de 41 milhões de vínculos ativos, uma alta de 6,69% em relação a fevereiro do ano passado.
No acumulado dos 2 primeiros meses de 2022, o Brasil já tem saldo positivo de quase 479 mil admissões no mercado formal. Após uma sequência de alta e projetando uma crescente das exportações, a indústria dos calçados acredita que deverá atingir bons resultados esse ano. Se o ritmo de produção for mantido, o setor deverá produzir 820 milhões de pares. Após atingir números superiores a 806 milhões de pares em 2021, os fabricantes brasileiros devem produzir 14 milhões de pares a mais neste ano, segundo projeção da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. A exportação do produto tem crescido, em especial para os Estados Unidos, o que deve impulsionar as vendas. Só no primeiro bimestre, o país enviou quase 30 milhões de pares para o exterior, gerando uma receita de 210 milhões de dólares. Embora expressivo, esse avanço ainda não será suficiente para que o segmento volte aos patamares anteriores à pandemia, que teve forte impacto em todo o setor. Na comparação, o desempenho ainda é 8% menor que em 2019. E agora o nosso quadro Hit Serviços. E a nossa entrevistada é a Joyce Anunciação, que é especialista do Serasa. Ela vai explicar para você aí de casa quais são os motivos que levam o CPF a ficar negativado. Vamos ver. O motivo que leva a uma negativação é o atraso das contas, né? E aí a empresa para a qual ela deve é que, na verdade, decide se essa pessoa vai ficar com o dito nome sujo, né? Que vai negativar essa pessoa. E como que a pessoa faz para ter certeza que está com problema no CPF? Ela é avisada ou só quando ela vai fazer uma compra que ela fica sabendo que ela está com problema? É extremamente importante que a pessoa ela fique sempre ciente da sua saúde financeira. Então, das nossas recomendações é sempre acessar a Serasa. Ali você consegue ver se você tem uma dívida no seu nome, consegue saber quem que é a empresa para a qual você possivelmente esteja devendo, o valor, quando essa dívida foi atribuída para você. Isso é uma forma de você se apoderar sobre a sua estabilidade financeira, né? Qual que você acha que é o maior impacto na vida da pessoa que fica com o CPF com essas restrições? O principal impacto é a falta de crédito, né? Porque quanto mais dívidas você tem no seu nome, mais o seu score acaba abaixando e é o parâmetro que o mercado utiliza para poder conceder crédito para as pessoas. Então, é extremamente importante que a pessoa tenha ciência de que tem essa dívida no nome, que ela quite essa dívida para que ela possa ter crédito no mercado. Como que ela faz para regularizar? Ela entra no site da Serasa e o que ela precisa para regularizar a situação? É muito simples, ela acessar e aí ela consulta se tem uma ou mais dívidas, aí ela vai clicar ali naquelas dívidas e ver as condições de pagamento que são oferecidas. Importante, de novo, reforçar que ela olhe o valor dessa dívida, desse parcelamento, e entenda quanto cabe no orçamento financeiro dela do mês, para que não contraia uma nova dívida ao parcelar essa, né? Mas aí ela olha as condições oferecidas e aí é só concluir o acordo, efetuar o pagamento nas datas corretas e aí é rumo ao nome limpo, né? Quanta dica bacana! E se você perdeu algum trecho, não se preocupe. No nosso canal no YouTube, você consegue rever essa entrevista. Corre lá! E eu trago agora um alerta. Mais de 180 mil motoristas de São Paulo estão com a carteira nacional de habilitação vencida. Eles vão ter até o fim deste mês para regularizar a documentação. Motoristas do estado de São Paulo que tiveram a habilitação vencida entre os meses de novembro e dezembro de 2020 devem regularizar a sua carteira nacional de habilitação até o dia 30 de abril. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito de São Paulo, mais de 184 mil condutores estão nessa situação. A renovação pode ser feita de forma digital para aqueles que ainda não regularizaram o documento pelo portal do Detran.sp ou pelo Poupatempo, desde que não tenham nenhum bloqueio, como suspensão ou cassação do documento. Se a pessoa optar por fazer o processo de forma presencial, deve ser feito agendamento no portal do Poupatempo. Se o motorista não renovar o documento no prazo correto e for pego em uma fiscalização, ele pode perder pontos na carteira e pagar uma multa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir com a CNH vencida é uma infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira. Outro detalhe importante é que o motorista que precisa renovar a sua CNH e que pertence às categorias C, D ou E vai precisar marcar um exame toxicológico.
Desde janeiro deste ano, o exame voltou a ser obrigatório no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver o que causa a doença que afastou o ator Bruce Willis das telas. Voltamos já. Já estamos de volta e um estudo realizado por universidades do Brasil e do Chile mostrou que até o ano de 2030, 70% dos brasileiros estarão acima do peso ideal. Segundo os pesquisadores envolvidos na pesquisa, o melhor remédio ainda é a prevenção. Ao analisar este trabalho científico, um dos médicos envolvidos no estudo fez um alerta à população. Caso isso se confirma, será uma potencial epidemia de obesidade e um caso de saúde pública. Os jovens devem cuidar da alimentação para o controle deste problema para a próxima geração. O estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e realizado por 17 pesquisadores de diversas universidades do Brasil e do Chile, em que foram avaliadas as causas desse problema, os custos e a sobrecarga no Sistema Único de Saúde. Uma das estratégias sugeridas no estudo são a adoção de políticas públicas e de ações voltadas à redução do consumo de alimentos ultraprocessados. A tributação desses tipos de alimentos, informações nutricionais mais claras e simples no rótulo, restrições para marketing e publicidade desses produtos são exemplos dessas ações de âmbito social e coletivo. Um exemplo é a campanha Tributo Saudável, que tem como causa aumentar o tributo de bebidas açucaradas para desestimular o consumo, ao mesmo tempo que traz impactos positivos para a economia. No plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas no Brasil, o Ministério da Saúde estipulou uma meta de deter o crescimento da obesidade em adultos no país até o ano de 2030. O herói americano Bruce Willis, de 67 anos, anunciou nesta semana sua aposentadoria por problemas de saúde. Uma mensagem postada nas redes sociais por suas filhas, a esposa Emma Heming Willis e a ex-esposa Demi Moore, diz: "Como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está sofrendo de problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, que está afetando suas habilidades cognitivas. A afasia é um transtorno de linguagem que ocorre após uma lesão cerebral e acomete adultos e idosos. A causa mais comum é o AVC. Bruce Willis estourou na televisão ao lado de Sybil Shepherd na série A Gata e o Rato e rapidamente alcançou notoriedade em Hollywood em Duro de Matar. Willis e Demi Moore foram casados por 13 anos e tiveram 3 filhas. Ele tem mais 2 filhas nascidas da união com Emma Heming Willis. Afasia, uma condição que afeta a capacidade de se comunicar. É um transtorno que ocorre após uma lesão cerebral e pode acometer adultos e idosos. A causa mais comum é o AVC. Mas para a gente entender melhor sobre tudo isso, a gente vai bater um papo agora com o Dr. Carlos Machado, que é médico preventista e clínico de família. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Vamos falar de prevenção, né? É melhor do que tratar só de doença. Principalmente. E o ator Bruce Willis, ele revelou nessa semana, né, que ele sofre desse distúrbio. Ele tem 67 anos e eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente sobre o que é a afasia, se ela é progressiva, se existe ali algum ponto de gatilho dessa doença e como identificar. Então, a afasia não é uma doença, a afasia é um sintoma, é um sinal de que você está tendo dificuldade ou para se expressar, você não consegue falar direito, ou você não entende direito o que as pessoas estão falando, ou você não consegue repetir, às vezes, textos que você tem que repetir, como um artista, um ator. E aí é um sintoma, é um aviso de que tem alguma falha no cérebro, geralmente do lado esquerdo da cabeça. E tem várias doenças que causam a afasia, né? A mais comum, que todo mundo ouviu falar, é o acidente vascular cerebral, o derrame. Aí, subitamente, a pessoa tem dificuldade para fala, tem dificuldade para entender, é uma afasia súbita, aguda, por um acidente vascular cerebral, por sangramento ou por isquemia, por falta de sangue no cérebro. Mas existem várias outras causas.
E existe alguma estimativa da quantidade de pessoas que sofrem desse distúrbio? Porque a gente ouviu falar dele nessa semana e parece que ele era desconhecido para muita gente, né? E qual que é a faixa etária mais afetada? A maioria, a afasia é só um sintoma de que tem alguma coisa errada aqui na cabeça. O mais comum é pelo derrame, então o derrame é mais comum em pessoas de idade, acima de 50, 60 anos, 80 anos. Mas existem várias doenças no organismo que provocam alguma alteração cerebral. Uma infecção pode causar isso. Um problema metabólico do rim, do fígado, pode causar um problema de confusão mental e aí você tem um sintoma de afasia. Um tumor cerebral, uma meningite ou uma sequela de meningite. E hoje nós temos muitas lesões cerebrais causadas pelo coronavírus. O coronavírus fica no cérebro, ele agride o cérebro e ele pode provocar lesões. O Alzheimer é uma lesão cerebral progressiva. Então você tem doenças que causam afasia lenta e progressiva e doenças que causam afasia súbita, como o derrame. Bom, essa condição não tem cura, mas existe sim tratamento. Que tratamento seria esse e qual é a importância, doutor, da família em tudo isso? Então é sempre importante assim, se você percebeu que alguém dentro de casa está com dificuldade de falar, em expressar, está confuso, está com dificuldade de entender o que nós estamos conversando, isso já é um sinal de que ele precisa ir para um médico, um bom clínico geral. Por quê? Porque eu tenho que avaliar da cabeça até o dedão do pé. A causa da afasia pode não ser na cabeça, no cérebro, pode ser no corpo, né? Uma causa metabólica, infecciosa. Segundo, o tratamento é da doença causadora, da doença de base. Então, dependendo da doença, a gente não vai curar a afasia, mas a gente tenta controlar para que aquele problema que está agredindo o cérebro não aumente. E a família entender que essa lesão cerebral, por exemplo, no caso de um derrame, uma sequela de derrame, ela veio para ficar. Pode recuperar com treinamento, com orientação médica, com alimentação adequada, mas a gente sabe que é uma doença que veio, fica e dificilmente vai embora. A gente vai ter que controlar e a família entender que tudo isso é difícil para todos, para a pessoa que está doente e para a própria família. E antes de encerrar, vamos falar rapidinho sobre prevenção, não é? Olha, o mais importante, eu falo muito nas minhas mídias sociais sempre assim, água é água. O que não é água, não é água. Então, tome água. Drink é tudo que não é água. E é uma carga de açúcar. Esse açúcar vai entupir. A maioria das doenças que a gente tem são por entupimento. Um derrame, um infarto, uma falência renal. Então, a alimentação é chave. Você é o que você come, é a coisa importante. Segunda coisa é fazer medicina preventiva. Você leva o teu carro no médico do carro, que é o mecânico, 3, 4 vezes ao ano. Você vai fazer revisão preventiva do teu cabelo com frequência, mas você esquece de fazer consulta médica preventiva. É aquela consulta para você ver, porque você não tem nada. Você vai no médico para evitar ter problemas. E quem faz isso geralmente não fica tão doente. 80% das doenças que a gente tem no mundo podem ser evitadas com consulta médica preventiva e com uma alimentação mais adequada, né? Por isso que eu falo muito no meu livro, Você é o que você come. Prevenir muito melhor do que medicar. Esse é o Dr. Carlos Machado, médico preventista e clínico da família, que bateu aqui um papo com a gente sobre afasia. Muito obrigada, doutor. Um novo estudo de Israel indicou que a 4ª dose da vacina contra a Covid reduziu a mortalidade pela doença em quase 80%. A dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid reduz o risco de morte pelo vírus em 78%. Foi o que revelou um estudo com base em dados de mais de 500 mil de pessoas entre 60 e 100 anos de idade. O estudo, de caráter preliminar, foi realizado pelo Departamento de Medicina Comunitária de Clalit, em conjunto com 2 centros acadêmicos israelenses. As análises aconteceram entre janeiro e fevereiro deste ano, quando a variante Ômicron já era dominante, e focaram nas taxas de mortalidade entre a população que recebeu a 4ª dose e aqueles que receberam apenas a 3ª dose. Diante da expansão da cepa contagiosa Ômicron, Israel começou a vacinar pessoas com mais de 60 anos com a 4ª dose no início de janeiro. E hoje são mais de 747 mil pessoas que receberam esse reforço. Neste momento, a mortalidade no país é relativamente baixa, mas há preocupação entre as autoridades de saúde, pois nas últimas semanas ela vem aumentando ligeiramente.
Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo dia para você. Um excelente final de semana e até segunda.